muito bom dia a todos e obrigado pela vossa presença aqui hoje. Este webinar que nós vamos fazer hoje é o segundo neste formato de Tech Talk, onde nós procuramos ter um formato mais conversacional. E eu, digamos, para este webinar que hoje vamos falar sobre as ferramentas de colaboração e gestão de projetos, tenho comigo, portanto, a minha colega Paula Silva, portanto, uma entusiasta fantástica da plataforma 3D Experience desde o princípio. Paula, bom dia. Olá, bom dia e muito obrigada por me teres convidado, porque é sempre um prazer trabalhar contigo. Claro. Portanto, a Paula está no nosso escritório de Gaia, eu estou no escritório de Oeiras, portanto estamos aqui em duas cidades diferentes, ainda a aproveitar esta dinâmica de partilha, portanto, através de vários sítios ao mesmo tempo. Muito bem, então, que tema nós temos aqui hoje para vocês? O tema que nós temos aqui hoje para vocês é uma continuação do tema 3D Experience Works, ou, dito por outras maneiras, como é que nós podemos utilizar a plataforma 3D Experience para potenciar aquilo que normalmente fazemos com o SolidWorks, ou seja, todo o que nós chamamos o 3D Experience SolidWorks ou 3D Experience Works. E pegando um bocadinho, quem esteve no último webinar que nós fizemos com o Fábio Castilho, recorda-se provavelmente deste slide, onde nós, portanto, no fim, fazemos aqui um pequeno resumo daquilo que seriam essas vantagens principais quando tem a avançar para uma combinação SolidWorks com plataforma 3D Experience. E essas vantagens não são só puramente técnicas, que poderiam passar por temas de gestão de dados na cloud, mas também por questões que têm a ver com o próprio licenciamento do software, portanto, que agora passará para um formato de aluguer, um formato SaaS, portanto, tudo o que é plataforma é SaaS, e também as vantagens, portanto, que esse tipo de licenciamento mais flexível também nos permite colocar, portanto, ao dispor dos nossos utilizadores. Já para não falar também do enorme portfólio de aplicações a que nós damos acesso, dentro de todas as marcas do grupo da ASSO, que poderiam passar por estes exemplos que aqui estão a ver, mas poderiam ser ainda mais ao nível da programação de robôs, da automatização dos processos produtivos, do design generativo, da simulação avançada utilizando tecnologia Abacus. Portanto, temos aqui mais ferramentas de câmbio, temos aqui muita informação por onde expandir, digamos, utilizando o portfólio completo da plataforma. É isso, Paulo, concordas comigo? Sim, é uma plataforma de negócio, não é? Basicamente pode integrar todas as áreas de qualquer empresa, seja ela pequena ou maior. Ou seja, vai-nos também, de certa forma, e nós vamos ver isso também hoje, expandir um bocadinho aquilo que é normalmente o nosso enfoque quando estamos a falar de SolidWorks para um âmbito mais generalizado dentro das empresas. E, precisamente, na sequência disto que estamos exatamente a dizer, o tema que nós queríamos abordar um bocadinho mais em profundidade aqui convosco hoje é este tema da colaboração e, em particular, na colaboração que poderemos fazer, portanto, utilizando o acesso à plataforma a partir de qualquer local ou qualquer dispositivo. Portanto, o tema de hoje vai ser essencialmente o tema da colaboração. E para tentar perceber um pouquinho, digamos, do vosso entendimento em relação ao que é a colaboração ou os potenciais problemas de colaboração que podem existir dentro das vossas empresas, eu ia-vos pedir só que preenchessem aqui muito rapidamente uma pequena sondagem que nós queríamos partilhar convosco. Deixa-me ver se eu consigo fazer isto bem. Vamos só lançar aqui essa mesma sondagem. Penso que à partida já a estarão a ver, certo? Portanto, nós colocamos aqui um conjunto de questões que, de facto, nós vemos como sendo bastante relevantes do ponto de vista de problemas que podem, de alguma maneira, condicionar ou prejudicar a colaboração dentro das empresas. E eu pedi-vos que vocês, se pudessem, por favor, dentro daquilo que é a vossa experiência, o vosso entendimento, identificarem aqui dentro destes 5 fatores que nós estamos aqui a colocar, quais são, efetivamente, aqueles que sentem mais impactantes dentro da vossa realidade empresarial. Vou dar aqui mais uns segundinhos. Muito bem, penso que já teremos
tido, portanto, essa percepção. Olhando aqui para os resultados, eu penso que vos posso mostrar também estes mesmos resultados, sim. Portanto, nós vemos que, de facto, digamos, o principal enfoque pelas vossas respostas foram a primeira resposta quanto à comunicação ineficaz entre os diversos departamentos e também, portanto, cá em baixo, os erros de projeto provocados por informação desatualizada. Okay? Logo seguidos, depois também dos sistemas desconectados que não compreendem os dados de projeto e depois de seguida, portanto, a falta de tal visão integrada dos diferentes indicadores da empresa. Portanto, é muito interessante a vossa resposta em relação aqui a este tema. Portanto, vamos então passar de novo para aqui o nosso PowerPoint e nós dissemos que iríamos falar essencialmente hoje sobre colaboração. E para falarmos de colaboração, aquilo que o exemplo que nós vamos partilhar convosco hoje foi preparado pelos nossos colegas da Ibermática Espanha, mas vamos, digamos, fazê-lo aqui também convosco. E utiliza este caso, este contexto desta empresa, a Beer 3DX, nós chamamos sempre qualquer coisa 3DX às nossas empresas de exemplo quando estamos a falar da plataforma. E esta empresa, portanto, aquilo que faz é produzir equipamentos para os cervejeiros amadores, os cervejeiros artesanais, digamos assim. Portanto, produz todo este tipo de panelas e de recipientes e de equipamentos para que estas pessoas, depois em sua casa, possam produzir as suas cervejas. Nós temos também aqui um especialista dentro da empresa, não é, Paula? Portanto, o nosso colega, o Alvin, sim. Temos uma consultoria avançada sobre exatamente como é que isto funciona e quais as fases do processo, portanto, mas é nestas panelas de cerveja que são, primeiro que tudo, é formado o malte, eu estou a dizer aquilo que me explicam a mim, formado o malte logo ao princípio, portanto, com um processo de aquecimento e depois de arrefecimento, e onde depois fica, portanto, esse malte a fermentar durante períodos que podem ir de 1 a 2 semanas, até se formar então a cerveja, que depois nós gostamos de beber no fim, né? Mas nós vamos logo direto ao produto final, não é, Paulo? E dentro deste contexto da Beer 3DX, nós vamos acompanhar então aqui 3 pessoas que têm 3 posições diferentes dentro da empresa. Portanto, o Paulo, que vai ser o diretor comercial, a Nora, que é a projetista, que trabalha com o SolidWorks, e também o John, que será o diretor da engenharia. E então, começando aqui com o nosso workflow, nós vamos começar precisamente com uma pessoa que normalmente, ou até pode muitas vezes não estar, diretamente relacionada com o desenvolvimento de produto. Vamos considerar aqui o Paulo, que será o diretor comercial da empresa. Então, o que é que aconteceu? O Paulo acede à plataforma, portanto, e vê aqui um dos exemplos de produtos, de kits que eles vendem aos seus clientes, isola aqui em 3D este modelo de panela que vocês estão aqui a ver, e aquilo que ele está, digamos, aqui a referenciar, desenhando, portanto, sobre este modelo 3D, é propor uma nova versão onde não haverá estas pegas que ele está aqui a tirar de lado e haverá uma nova tampa sobre a panela. Portanto, o que ele está a fazer, então, é uma maneira muito simples de fazer estas anotações e publicar na comunidade de projeto da empresa exatamente esta sua ideia de criar uma nova versão da panela, e para documentar melhor a sua ideia, portanto, aquilo que ele vai fazer é também adicionar uma pequena imagem, uma fotografia que ele pode ter encontrado num site de um fornecedor ou de um concorrente, e ao mesmo tempo vai dizer ao John, o John vai ser o diretor do projeto, olha, eu tenho esta ideia, portanto, vi este tipo de tampas, e acho que nós deveríamos ter um produto também parecido com este, por isso, vê o que é que tu achas acerca desta ideia que eu estou aqui a trabalhar contigo. Portanto, começando o processo com o Paulo, vamos recapitular aqui um bocadinho o que é que o Paulo fez exatamente. Portanto, ele na plataforma 3D Experience da empresa, ele começou por visualizar os modelos com uma das aplicações, que é o 3D Play. Depois ele marcou em 3D uma proposta de alteração, criou um comentário na comunidade de projeto, adicionou uma imagem à sua proposta e referenciou o João, o nosso diretor de engenharia, para poder iniciar este processo, para dar alguma realidade a esta ideia que ele teve.
Ou seja, estamos a começar aqui um processo de engenharia partindo de uma sugestão de uma pessoa que seria, vamos imaginar, o diretor comercial da empresa. Mas ele passa então esta informação ao John, o John será o diretor de engenharia. O que é que o John vai então ver? Ele olha para o seu dashboard de projeto, vai receber a tal notificação que o Paul lhe tinha enviado a dizer, olha, o que é que tu achas desta ideia? Portanto, vai ver o post que ele aqui está, digamos, a visualizar, porque não teve que ver e-mails, não teve que ver outras coisas. E como ele acha piada a ideia, o que ele vai é transferir aquele post que foi feito pelo Paul precisamente numa ideia de desenvolvimento de engenharia. Portanto, e aqui vamos entrar dentro de um processo específico de desenvolvimento de ideias, onde ele vai, desta vez, pegar a Nora, portanto, a projetista, para que ela comece, então, a desenvolver no SolidWorks esta nova ideia da tampa e de tirar as pegas, e vai avançar, portanto, esta fase de ideia, digamos, de desenvolvimento, para a fase de conceito, que é a fase onde depois a Nora irá trabalhar. Portanto, estas ideias podem ser várias, portanto, podem estar a ser trabalhadas várias em simultâneo dentro da empresa e vão sendo evoluídas dentro deste funil, que passa desde a fase inicial até depois à fase de conceito e à fase de industrialização. O que é que ele vai também fazer? Ele vai criar mesmo uma tarefa para a Nora, que é o que ele está aqui a fazer neste momento, em que vai dizer, olha, nós precisamos de criar uma tampa nova, isto vai ser uma tarefa para ti que tem alta prioridade, mas vais ter aqui 4 dias para fazer esta tarefa. E reparem como aqui também é interessante, ele está a indicar exatamente qual é o fecheiro SolidWorks que ela precisa para trabalhar, porque ele também tem acesso a toda a informação de SolidWorks e vai então atribuir aqui precisamente a tarefa à Nora, para a Nora agora saber que tem que contar com ela. Reparem também aqui, gestão de projetos, portanto, no gráfico de Gantt, que tem todo o desenvolvimento, portanto, do departamento de engenharia, ele vai também associar esta mesma tarefa, uma tarefa de desenvolvimento ou de engenharia daquele produto, agrupando, portanto, na fase correspondente, de maneira, portanto, a que depois todas as precedências e as dependências entre tarefas e milestones e deliverables, etc., sejam atualizadas com base, portanto, nesta nova tarefa que ele está a pedir aqui à Nora para fazer. Certo, Paula? Certo. Portanto, o nosso diretor de engenharia, o John, ele começa por visualizar o dashboard do projeto, recebeu a notificação do Paul com aquela ideia de alterar a panela da cerveja, ele lê o post, passa para este conceito de nova ideia, de projeto, referencia a Nora, que é a nossa projetista, e que vai trabalhar com o SolidWorks e altera o estado desta ideia, vai criar uma tarefa para a Nora na própria plataforma, adiciona um modelo 3D da panela que vai ser modificada à tarefa, portanto, não só notifica a pessoa como associa o modelo SolidWorks com o qual ela vai trabalhar, de uma forma bastante dinâmica, e ele insere a mesma tarefa num gráfico de gestão de projeto que já está com uma série de outras tarefas e já planificadas, e vai relacioná-la, integrá-la com o conjunto do que já está estabelecido, percebendo a ligação que vai ter, o impacto que vai ter em todo o plano previamente estabelecido. Ou seja, portanto, se ele está por aqui uma tarefa de 4 dias que ela não tinha e que não foi contabilizada, provavelmente todos os prazos daí para a frente... Vão sofrer alguma alteração. Com alguns dias digamos, não de atraso, mas de uma nova formulação dos mesmos. Portanto, passou para a Nora o trabalho, certo? Portanto, a Nora é que é a nossa projetista. Quando entramos com a Nora, o que é que acontece? Reparem, lá em cima ela recebe a notificaçãozinha a dizer que o John lhe criou aquela tarefa e a tagou, portanto, naquele post, mas ela imediatamente passa para dentro do SolidWorks e reparem que ela consegue ver exatamente as mesmas tarefas dentro do SolidWorks, bem como também aceder à tal, as notificações e também as tarefas, como, por exemplo, nós vimos ainda há bocadinho, ou seja, ela abre a tarefa, identifica o fecheiro, reparem, o fecheiro está aqui, ela pode imediatamente abrir o fecheiro dentro do SolidWorks, não tem que andar à procura do fecheiro, mas também poderia ter procurado, se fosse esse o caso. E reparem que logo aqui dentro do SolidWorks nós estamos aqui a ver este heading, que nos mostra todas estas ferramentas de PDM, e aquilo que ela vai ter que fazer, como esta panela, a versão original, já está released, já está provada, ela vai ter que criar uma nova versão, que foi o que ela fez aqui,
para desenvolver então este novo modelo. Ou seja, é criada uma nova versão, que vai passar a ser esta versão B1 que vocês estão aqui a ver neste momento, e ela vai reservar também essa versão para ela, portanto, é aquela chavezinha que vocês estão ali a ver, portanto, neste momento está em estado de trabalho, e então ela vai fazer aquilo que lhes estão a pedir, portanto, vai começar por tirar aquele aro de superior e a pega original, e vai substituir, digamos, aquele sistema original por umas pegas mais reforçadas, com um aro mais reforçado, e vai também adicionar aqui um novo modelo de tampa, para o qual ele também já tem um modelo de SolidWorks, pode ter encontrado de um fornecedor ou não, ou desenhou, mas é isso que ela vai agora fazer, portanto, introduzir precisamente esse novo modelo digamos, da tampa, portanto, e depois vai montá-lo aqui também rapidamente no sítio certo. É isso que ela está a tratar agora, portanto, cá vem ela, logo ali com o mate pré-preparado, prontinho no sítio, perfeito. Bonito. E como estamos a falar já de um sistema, de uma panela que poderá ter alguma pressão, ela vai incluir também aqui um manómetro, neste caso um manómetro digital de pressão, e reparem o que é que ela faz. Diretamente dentro do SolidWorks, procura a palavra digital, encontra a peça que tem o manómetro digital, imediatamente arrasta da busca para dentro da janela de SolidWorks exatamente essa mesma peça. Portanto, reparem no poder que tem esta busca que estamos aqui a ver. Monta rapidamente o manómetro no sítio correspondente e vai, então, gravar esta nova versão da panela e do conjunto completo, assumindo que esta agora passa a ser, então, a versão B1, mas a versão B1 aqui ainda está em trabalho, porque ela depois também não tem poder para ser ela a aprovar essa mesma versão. Mas tinha uma tarefa para fazer, a tarefa dela foi completa, portanto é isso que ela está agora aqui a mostrar. Ela está a passar primeiro pelo trabalho, se quisesse dar aqui uma ideia intermédia da tarefa, mas podia também, como ela já fez tudo, passá-la logo diretamente para a parte completa da tarefa e dessa forma, ao haver, portanto, esta identificação de que aquela tarefa chegou ao fim, irá então despoletar uma nova notificação que irá depois outra vez para o John, para o diretor de engenharia. Okay? Portanto, o que é que fez a Nora? Vamos recuperar outra vez o que é que aconteceu aqui. Portanto, a nossa projetista começou por ler a notificação da tarefa, e essa notificação tanto pode ser vista na web, na plataforma, como diretamente no SolidWorks. Ela acedeu à mesma a partir do seu ambiente de SolidWorks, igual a qualquer ambiente normal. Ela abriu o conjunto que precisava de ser modificado, visualizou o estado, a versão de cada uma das suas componentes, criou uma nova versão, passando de A1 para B1, e reservou para poder começar a trabalhar nesse modelo. Fez as alterações necessárias, pesquisou na plataforma, ou acrescentou uma nova ideia, que foi o manómetro, não é? Vimos que ela pesquisou na plataforma, e adicionou ao seu conjunto, gravou a nova versão e alterou o estado da tarefa que lhe foi assignada, cumprindo-a e completando-a de forma a depois poder passar à fase seguinte de aprovação. Perfeito. Ou seja, ela recebeu a notificação, abriu diretamente, fez o que tinha que fazer, criou uma nova versão, deu a tarefa completa. Portanto, perfeito. O que é que acontece então a seguir quando o John, o diretor de engenharia, vai acontecer o quê? Ele vai receber aqui então a notificação a dizer que a Nora terminou aquela tarefa de projeto que ele tinha pedido para fazer, e como é a responsabilidade dele fazer a aprovação das versões, ele vai comparar aqui lado a lado, portanto as duas versões, a versão original de onde ela começou e a versão final feita por ela, a A1 e a B1, e reparem que aqui a comparação é não só em termos de lista de peças, digamos, mais ou menos peças de um lado para o outro, mas também visual gráfica, portanto, em que a azul aparecem as partes novas na nova versão e a cor laranja as partes que são comuns a ambas as versões. E então aquilo que ele vai fazer, porque lhe parece que ela fez aquilo que devia fazer e bem, vai então aprovar, portanto, essa versão BU que a Nora fez, portanto, tornando-a também ela própria uma versão aprovada, portanto, fechada do ponto de vista do desenvolvimento. Ou seja, que esta ferramenta importante de ciclo de vida que nós aqui estamos também facilmente a visualizar. Como ele fechou, portanto, e já fez a alteração e já fechou, digamos, esse processo, ele vai também fechar o processo de ideia. Ou seja, aquela ideia que começou com aquele comentário do Paul,
já, digamos, nesta fase já está numa fase industrializada porque terminou o processo de alteração de engenharia. Então, recapitulando, o que é que aconteceu aqui com o John? Portanto, o John, enquanto responsável, diretor da engenharia, ele recebeu a notificação do novo estado de tarefa, não é? Em tempo real, ou seja, que já estava terminada, estava completa. Antes de passar a qualquer tipo de aprovação, ele comparou as duas versões do projeto que existiam, conforme tu muito bem disseste. Agora deixa-me só fazer aqui também um comentário, porque estamos aqui a falar de funcionalidades de PDM, né? Esta comparação de versões. Por exemplo, nós no PDM também temos esta ferramenta de poder ter lado a lado as listas da versão 1 e da versão 2 de um determinado assembly, mas o que vamos ver são as peças que foram retiradas, as peças que foram adicionadas ou as peças que foram modificadas, mas não teremos uma interface visual de perceber, digamos, visualmente como é que isso foi feito, que aqui temos de uma forma bastante eficaz dentro da plataforma. Mas desculpa, interrompi-te. Sim. Portanto, depois de fazer esta comparação, ele aprovou a modificação feita pela Nora e alterou o seu estado para emitida, em termos do processo. A ideia inicialmente, que ele tinha começado como uma nova ideia, ou a ideia do projeto, está agora numa fase de industrializado, ou seja, preparado para uma fase seguinte, preparado para uma produção, por exemplo, e a seguir acaba por mencionar a Nora e o Paul num post da comunidade de projeto para explicar, portanto, o que é que está feito e qual será a fase seguinte. A fase seguinte, exatamente isso que ele faz. Portanto, voltando outra vez ao princípio, portanto, começamos o ciclo com o Paul e vamos terminar também com o Paul. O Paul vai, então, receber, portanto, a sua notificação a dizer que, de facto, aquele processo de alteração de engenharia foi feito. Mais uma vez, procura, então, mas que tampa é que eles puseram? Procura diretamente por tampa lá em cima, pode filtrar por atributos, por pessoas, por tipo de fecheiro, por quando é que ele foi adicionado, onde é que ele está a ser usado, e rapidamente consegue identificar a tampa que foi escolhida pela Nora e também visualizar este fecheiro da tampa no tal 3D Play, portanto, que faz parte do acesso básico à plataforma, como nós também já sabemos, o role 3D Swimmer, portanto, que substitui o antigo Collaborative Business Innovator. Portanto, Paula, o que ele faz é exatamente... Ele acaba por finalizar um bocadinho aqui o processo, não é? Porque foi ele que deu a ideia de se fazer esta alteração e agora ele vai verificar que recebeu esta notificação na plataforma, que está concluído, de forma a poder perceber o que é que foi alterado ou acrescentado, ele vai procurar a tal nova tampa que foi adicionada e que faz este tipo de filtro de diferentes maneiras como tu referenciaste bem. Portanto, há muitas formas de poder encontrar e de uma forma rápida para poder utilizar como queira, seja num próximo projeto, seja numa relação com o cliente e querer mostrar aquilo que pode fazer. Portanto, a plataforma fica disponível, ou essa informação fica disponível para ele poder utilizá-la ou reutilizá-la conforme entender. E depois, pronto, acabou por visualizar um novo desenho e guardá-lo para essas utilizações, portanto. É importante aqui também dar por bocado, quer dizer, porque o Paul, o diretor comercial, portanto, ele não tem acesso ao SolidWorks, não é? Mas ele consegue também, ele pode estar numa feira, pode estar em casa, pode estar só a olhar para o telemóvel e ele consegue fazer exatamente aquelas coisas que nós vimos aqui, simplesmente procurar pela tampa, rodar a tampa, perceber que tampa é que foi adicionada pela Nora, completamente fora digamos, do contorno, do contexto, portanto, da empresa e apenas, portanto, uma ligação básica à internet. Okay? Portanto, em qualquer device pode fazer isto que nós vimos aqui. No próprio telemóvel, não é? Basicamente. No telemóvel. Portanto, Paula, acho que mostramos aqui um workflow interessante, portanto, dentro deste contexto da BIR 3DX, com estes 3 roles de pessoas, portanto, de funções dentro da empresa. Vamos só fazer aqui um pequenino, talvez um pequeno resumo daquilo que vimos, começando precisamente por salientar que, de facto, aqui nós verificamos que existe uma colaboração importante entre pessoas e departamentos. E aqui, reparem, nós estamos a falar só
do departamento normalmente está associado, digamos, à criação do modelo 3D, digamos, ao SolidWorks. Ou seja, podem vir inputs de diferentes direções. Portanto, nós aqui falamos do Paul, mas podia ter sido uma diretora de marketing, podia ter sido o diretor-geral da empresa, podia ter sido algum outro input de alguém que tivesse, digamos, uma ideia sobre o desenvolvimento de produto, que é partilhado nesta plataforma, portanto, e que é, digamos, partilhado com todos, portanto, desta forma fácil que nós vimos, fomentando este processo de inovação e de melhoria dos produtos, portanto, da própria empresa. Desculpa, Rui. É importante nós fazermos aqui, acho que é uma ponte com aquela questão inicial que colocamos a quem nos está a assistir, e uma das questões que eles colocaram como sendo dos principais desafios da empresa é precisamente esta falta de comunicação entre os diferentes departamentos. E como estás a referir, exatamente, se nós tivermos esta colaboração de forma mais efetiva, de forma imediata, de forma automática, em tempo real, nós conseguimos, de facto, desenvolver todos os processos de forma mais efetiva e melhorada. Portanto, aqui, como tu disseste bem, mostramos 2 ou 3 personagens desta história, mas poderiam ser diferentes áreas importantes de qualquer empresa. Claro que sim. Porque depois podíamos ter isto para a produção, podia haver a parte da simulação, podia haver a parte do marketing, podia haver aqui um conjunto de outras funções que poderiam também, digamos, dar aqui o seu input. Outra questão que nós vimos aqui foi como foi simples e fácil para eles sempre que procuravam encontrar a informação que tinham, ou que precisavam, melhor dizendo. Vimos isso, por exemplo, quando a Nora introduziu o manómetro digital dentro do SolidWorks, procura por manómetro digital e aparece logo a peça que ela tem que introduzir. Ou, por exemplo, no fim, quando o Paul procura pela tampa, portanto, e utilizando aqueles filtros, rapidamente encontra a tampa correspondente. Portanto, isto é muito importante porque quer dizer que nós conseguimos encontrar facilmente as coisas que estamos à procura, o que não seria tão fácil, imaginem, se vocês estiverem a utilizar sistemas de e-mail ou sistemas de Teams, onde as coisas poderão estar perdidas e separadas por diferentes pessoas, diferentes ferramentas. Lá está, pode ter informação de projeto ou não do projeto, portanto, ela está no mesmo sítio. Claro. Abordámos também aqui de uma forma leve, nós já fizemos webinars mais avançados e vamos com certeza fazer outros. Portanto, o tema das funções de PDM, portanto, aqui o que vimos foi, primeiro, que a Nora precisou de criar uma nova versão da panela, porque aquela primeira já estava aprovada, digamos assim. Portanto, criou uma nova versão e depois essa nova versão teve que ser aprovada pelo seu diretor, portanto, não é ela que faz essa aprovação, isso foi feito pelo diretor. Portanto, estamos aqui a falar de uma completa gestão de revisões, da comparação também dentre as várias revisões, do ciclo de vida e de maneira a que isso possa ser feito ou dentro ou fora da ferramenta de cá. Porque, por exemplo, o John também não tinha SolidWorks, portanto, ele fez aquela comparação de versões e a aprovação da versão da Nora sem passar pelo SolidWorks, apenas na web, é que ele fez isso. Vimos também como era possível adicionar, já de um ponto de vista mais de metodologia, digamos, de atribuir tarefas às pessoas e também de encadear essas tarefas dentro daquilo que é o planeamento de projeto do próprio departamento, neste caso o departamento de engenharia. Portanto, vimos como o John assignou uma tarefa à Nora e a Nora, depois de fazer o que lhe tinham pedido, portanto, completou essa tarefa e automaticamente o John é notificado dessa, de ter completado efetivamente essa tarefa. Portanto, aqui também, digamos, com este entendimento completo, isto do lado do John, do diretor de engenharia, portanto, tem que estar a ver todo o plano, portanto, que tem de desenvolvimento naquele gráfico de Gantt e o impacto que estas decisões têm. Portanto, e fazer isto de uma forma unificada. E também unificar... Antes de continuar, o facto que acho que é importante referir, o facto de, para além de criar as tarefas, poder notificar as pessoas, poder incluir os modelos e poder reorganizar, no caso do planeamento, a tarefa no encadeamento de todas as outras que estão
identificadas. Isso é importante. E como dizes bem, é verdade, esta funcionalidade de tu poderes assignar logo um determinado modelo à tarefa, portanto, isso faz também com que a pessoa não esteja à procura e perceba logo exatamente qual é o modelo que tem que mexer, portanto, até também é uma característica bastante importante e obrigado por teres lembrado disso. E, portanto, e mais uma vez, referimos também aqui esta questão das ferramentas, ou das diversas ferramentas, porque se não tivermos digamos, um sistema baseado ou parecido com este que nós temos aqui, vamos andar, já sabemos, de volta dos Teams, de volta dos e-mails de um lado para o outro, portanto, em que só 2 pessoas é que estão a ver aquele e-mail, só 2 é que podem procurar, portanto, não há ninguém que tenha uma ideia de histórico completo do que é que aconteceu naquela situação, por isso aqui estamos a falar de uma plataforma que realmente agrupa e centraliza toda esta informação e torna acessível para todos, portanto, sem haver dúvidas ou questões ou, digamos, coisas perdidas em diferentes silos ou diferentes máquinas individuais. Portanto, é um conceito muito, muito importante e que também, Paula, como dizias e bem, portanto, casa diretamente com aquilo que falávamos ainda há bocadinho, que foi identificado pelos nossos participantes de hoje, a falta de comunicação ou comunicação ineficaz entre os diversos sistemas, os sistemas desconectados, portanto, tem diretamente a ver com essas falhas de colaboração. Sim. Que não existem. Mesmo a referência que fazem a poderem estar a trabalhar com, ou seja, a fase seguinte, seja a produção, seja o que for, ou sejam as compras, poderem estar a comprar peças que ainda não estejam completamente fechadas ou estejam a começar a produzir algo que na realidade ainda haverá conjuntos desse projeto que ainda não estejam completamente fechados. E de facto, estando tudo na mesma plataforma, partilhando todos na mesma comunidade do projeto, conseguem entender claramente o que é que os tempos, o que é suposto fazer a seguir e evitar também estes erros que muitas vezes acabam por acontecer nas nossas empresas, não é? E compreender qual é a versão atual dos fecheiros, utilizar essa versão atual, não utilizar versões anteriores, portanto, que é também uma das maiores fontes de erro que existe nos departamentos de engenharia. É garantir que estás sempre com a versão mais atualizada. Ou se precisares de buscar uma anterior, saberes que estás a ir buscar uma anterior e ter esse histórico de o poder fazer. Muito bem, Paula, então só para, se calhar, finalizarmos aqui a nossa discussão, portanto, voltando aqui àquele slide que mostramos há bocadinho, portanto, de juntar aquilo que é o SolidWorks normal, clássico, com a plataforma e como é que nós o fazemos. Naturalmente que estas funções que estivemos aqui mais a incidir hoje, o tema da colaboração, das comunidades entre os diferentes participantes no projeto, o tema da gestão documental, o tema da gestão de projetos, portanto, tudo isso é assegurado pela plataforma 3D Experience e depois temos também um rolo que faz a ligação, portanto, a integração da plataforma com o SolidWorks normal, convencional, que vocês todos utilizam, que é feito através daquele add-in que vocês viram ainda há bocadinho digamos, no vídeo da Nora, e que faz, de facto, essa integração do SolidWorks com a plataforma 3D Experience. Portanto, então, só para chegarmos aqui, então, a um resumo, e pegando, portanto, nisto que eu vos estava a dizer, o que estamos a fazer é, de certa forma, potenciar, amplificar aquilo que se pode fazer com o SolidWorks sempre, ou seja, não estamos a dizer que vocês têm que mudar de SolidWorks, de todo, nada disso. O SolidWorks que vocês conhecem e adoram, e eu também, portanto, vai continuar a ser sempre este SolidWorks. Aquilo que nós estamos a propor é, digamos, uma camada adicional que traz todas estas vantagens que falamos aqui hoje e outras ainda que não tivemos a oportunidade de falar, porque podíamos também estar a falar, como comentámos ao princípio, de ferramentas de simulação mais avançada, ou de ferramentas de Lean, ou de ferramentas de CAM avançado, ou ferramentas de automatização de processos, ou de programação de robôs. Portanto, podemos estar a falar de uma série de outras coisas que são potenciadas pela plataforma, mas hoje estamos a começar pelo básico, por estas ferramentas de colaboração, de comunidade, que é no fundo a base da plataforma, e que nos permitem, como vimos, constituir, portanto, esta metodologia eficaz de trabalho, onde existem menos erros de comunicação, onde a comunicação é mais fluida e é mais centralizada, portanto, e qualquer pessoa pode procurar por aquilo que precisa, portanto, e vai encontrar aquilo que precisa,
potenciando também desta forma a redução dos custos de projeto, porque não vamos estar a utilizar versões erradas dos fecheiros ou, digamos, a utilizar, portanto, fecheiros SolidWorks que já não fazem sentido porque, digamos, de certa forma não foram geridos ou foram atualizados ou alterados por um colega, portanto, e eu não percebi o que é que ele alterou, então ainda estou a trabalhar na versão original, portanto, tudo isto são questões que se evitam utilizando uma ferramenta de PDM baseada na cloud e, ao mesmo tempo, desta forma também reduzindo o tempo que se perde à procura destas versões corretas dos fecheiros, o tempo que se perde, digamos, à procura de informação, melhorar também de uma forma significativa, portanto, o time to market e o tempo de desenvolvimento de produto, criando este ecossistema, portanto, dentro da empresa que é, digamos, que constitui esta única fonte de verdade, portanto, e criando este ecossistema, portanto, como dizia, onde as pessoas podem facilmente comunicar umas com as outras e dentro do rol que têm atribuído a si, dentro daquilo que é a sua função dentro da empresa, contribuir para, digamos, aquilo que será, digamos, esta pool comum de conhecimento, portanto, que fica gravada na plataforma. É isto, Paula. O que é que tu comentas aqui também mais para além do que eu já disse? Na realidade é isso, ou seja, nós começamos por dizer exatamente que esta é uma plataforma de negócio que se integra a qualquer tipo de empresa, seja ela uma startup, seja ela uma empresa maior, tenha muitos ou poucos departamentos, não mostramos aqui especificamente, mas às vezes podemos ter necessidade de envolver quer cliente, quer fornecedores, ou seja, não tem que ser só uma plataforma de interior da empresa, mas que também é extrapolada para todos os elementos, as personagens importantes para o negócio dessa empresa. E ela tem toda essa aplicabilidade. Não quero com isto dizer que qualquer empresa tem que comprar tudo ou tem que ter acesso a tudo. Ela é flexível, ela é escalável e, portanto, adapta-se a qualquer tamanho e a qualquer necessidade da empresa. E, portanto, basicamente implica uma metodologia de trabalho muito mais eficaz, muito mais eficiente e que vai trazer o retorno do investimento, quer no SolidWorks, quer noutras ferramentas e também no próprio produto, que mais depressa acaba por chegar aos seus clientes finais. Eu acho que só tem benefícios. É isso mesmo. Paula, obrigado pelo teu contributo também. O que é que eu diria? Portanto, eu penso que em termos daquilo que nós gostaríamos de transmitir hoje, já vos falámos, mostramos esta demo da Beer 3DX, portanto, e como é que eles fizeram uma alteração de projeto recorrendo aqui à plataforma e aos diferentes roles. Por isso, iríamos abrir aqui uma pequenina sessão de perguntas e respostas. Se vocês nos quiserem colocar aqui alguma dúvida, alguma questão sobre aquilo que vimos ou qualquer outro tema que tenha a ver com a plataforma, nós estamos completamente ao vosso dispor para esse efeito. E temos aqui uma pergunta do João, que nos pergunta qual o tipo de produto que precisamos de comprar para aceder a estas funcionalidades. Ok, portanto é uma pergunta ampla, vamos responder também de uma forma simples. Portanto, primeiro de tudo, só reiterar aquilo que dissemos ao princípio, tudo o que tem a ver com a plataforma funciona com o modelo SaaS, portanto funciona por subscrição, funciona por aluguer, ok? Portanto, será sempre o modelo de aluguer, mas este aluguer, como é temporário, pode ser de um período de 3 meses ou pode ser um período de 1 ano. Portanto, aqui, logo, por causa desta facilidade, desta flexibilidade, temos essa facilidade, portanto, em aceitar ou em nos acomodarmos a vários cenários específicos, portanto, de utilização. E, obviamente, portanto, sendo um modelo de aluguer, portanto, é sempre mais barato comprar uma subscrição de um software do que comprar uma licença perpétua desse mesmo software. Agora, aquilo que se vai ter que comprar depende, obviamente, do cenário específico de cada uma das empresas e depende dos roles, das funções que cada pessoa, portanto, terá dentro da empresa.
Por exemplo, neste cenário que nós vimos aqui hoje, o Paul, que era o diretor comercial, ele se calhar só precisa de ter um acesso mínimo à plataforma, só precisa de consultar a parte da comunidade, precisa de ter acesso àquelas funções de busca e de 3D Play para poder visualizar as peças em 3D que os colegas têm estado a preparar, pode até fazer aquele markup, aquelas notas que nós também vimos, mas ele precisa se calhar de um acesso mínimo à plataforma. Por exemplo, a Nora já vai precisar das ferramentas de gestão de PLM, tal como o John, né, que é o diretor de engenharia, portanto, vai precisar das ferramentas de gestão de PLM e PDM para aceder a tudo o que tem a ver com ciclo de vida, revisões, aprovações de fecheiros, portanto, comparação de versões, todo esse tipo de coisas. E vai precisar também de um role de integração com o próprio SolidWorks, portanto, aquilo que nós chamamos o Collaborative Designer for SolidWorks. E já agora deixem-me só também, porque entretanto vi que apareceu aqui um outro comentário da Joana e também do José, portanto, que se alinham perfeitamente naquilo que eu estava a dizer agora, que é se podemos integrar o 3D Experience com o software de CAD, em particular se podemos integrar também com o questões, e são ambas válidas e são ambas verdadeiras, no sentido em que sim, nós podemos também integrar, da mesma maneira que vocês viram aquele add-in a trabalhar na plataforma dentro do SolidWorks, nós podemos ter um add-in semelhante dentro do Creo, ou dentro do Inventor, ou dentro de outros produtos, do próprio AutoCAD, dentro de outros produtos de CAD 2D ou 2D, ou 2D ou 3D, portanto, para que eles desta forma, portanto, comuniquem também com o que está na plataforma. Portanto, a resposta a ambos é sim, e pode fazer-se, obviamente, nós gostamos mais do SolidWorks, não é, Paula? E do Draft Site, da versão 2D. SolidWorks e o Draft Site, também lembraste bem, o Draft Site é a nossa ferramenta de 2D, que também integra da mesma forma com a plataforma, por isso, sim. Por exemplo, quando vimos também o rol do John, o tal diretor de engenharia, e vimos que ele estava a utilizar aqueles gráficos de Gantt de projeto, ele vai precisar de um outro rol, o Project Planner, para também poder ter digamos, essa funcionalidade acessível. Mas, basicamente, dentro deste cenário que vimos, estaremos a falar de 3 ou 4 roles diferentes, portanto, e não mais do que isso, e cada um deles vai precisar apenas de um, ou de 2, ou de 3, ou de 1, portanto, vai ser, digamos, um bocadinho à medida. É adaptado à função de cada pessoa na empresa. E esta ideia de que podemos trabalhar em ambiente multicad, aqui o objetivo a plataforma é centralizadora, é unificadora. Portanto, se trabalhamos com mais coisas, existem rolos para precisamente tê-las a gerir no mesmo sítio e na mesma fonte. Há aqui uma outra pergunta da Mariana, que nos pergunta se ou com que versões do SolidWorks é que nós conseguimos fazer esta integração do SolidWorks com a plataforma. Do ponto de vista das versões e da atualização, ou seja, tudo o que está na plataforma, ou seja, todas as funções de colaboração, de PDM, de gestão de gestão de projetos, tudo isso que é cloud puro, ou até, depois não vimos isso hoje, mas vocês sabem que existem, portanto, as próprias ferramentas de design na cloud, portanto, de CAD 3D na cloud, como o XDesign e o Xshape, elas são atualizadas automaticamente, estão sempre atualizadas. Agora, quando nós estamos a integrar uma versão desktop do SolidWorks com a plataforma, nós conseguimos integrar desde a versão atual, portanto, neste caso 2023, e também as duas versões anteriores. Portanto, o 2022 e o 2021 ainda são compatíveis com esta integração com a plataforma que estávamos a falar aqui neste momento. Ok? Boa. Temos aqui também uma pergunta da Joana, que nos diz se já integramos com outro PDM, por exemplo, o Volt. Ok. PDM. Pronto. O PDM é um tema amplo e nós precisamos de digamos aqui também, se calhar não detalhar demasiado, portanto, esta resposta, que pode ser uma resposta que nos leva, portanto, em várias direções, mas dizer o seguinte, que
Nós, obviamente, como vocês sabem, portanto, temos um PDM desktop que funciona muitíssimo bem há muitos anos, portanto, e é utilizado pela grande maioria dos nossos clientes a partir de um determinado número de licenças SolidWorks que precisam mesmo ter um software PDM. As ferramentas de PDM que temos dentro da plataforma não têm qualquer requisito de que o SolidWorks também tenha PDM, ou seja, nós não estamos, aquilo que eu vos mostrei aqui hoje com a Paula, portanto, não é pegar no PDM desktop e ter uma cara de PDM desktop na plataforma. Não é disso que se trata. Portanto, a própria plataforma inclui ela própria todas as ferramentas de PDM que nós vos mostramos aqui hoje e muitas mais, portanto, que não tivemos ainda a oportunidade de mostrar. Ou seja, eu posso entregar o meu SolidWorks sem ter PDM nenhum, com a plataforma, com estes roles que falámos aqui hoje, e automaticamente ganhar todas essas ferramentas de PDM na cloud, como vocês viram, e colaboração, portanto, sem ter o PDM desktop. Okay? A decisão de avançar para um PDM desktop ou para um PDM na cloud, isso aqui já terá que ser visto um bocadinho caso a caso, compreender o que é que cada cliente necessita, porque provavelmente o PDM desktop poderá ser preferível para certos tipos de situações. Por exemplo, quando nós precisamos ter um grau mais elevado de configuração dos workflows ou de algumas permissões específicas ou de uma maior configuração, por exemplo, dos estados que queremos ter dentro da plataforma. A plataforma foi feita em termos de PDM para ser o mais out of the box possível, portanto, logo começar a funcionar com uma instalação mínima, portanto, e logo ficar pronto a funcionar dentro daquele modelo. Por isso, à partida, podemos considerar que é um bocadinho menos configurável, digamos assim, mas também inclui um conjunto de outras ferramentas que nós não vimos aqui hoje e que são já depois mais avançadas, mais a tocar, digamos, a ponta do PLM, digamos assim, portanto, e que não vale a pena também avançarmos em grande detalhe aqui hoje, mas que já estão a ver com a gestão de incidências, a criação de listas de manufacturing, MBOM e de EBOM, de engenharia e de fabrico, a comparação entre essas listas e a criação de revisões dessas listas. Portanto, toda uma comparação de versões, com markup de versões, portanto, ou seja, temos aqui um conjunto depois bastante avançado de ferramentas de PDM dentro da plataforma. Por isso, a resposta aqui é sempre, temos que ver, caso a caso, o que é que interessa a cada empresa, e perceber se, de facto, se é mais lógico avançar para ter funções de PDM com a plataforma. Aqui vamos ter também a vantagem importante de não fazer investimento em servidores, em hardware novo e também em termos, a partir de uma muito maior segurança, porque nós estamos a colocar a nossa informação junto de uma infraestrutura que está altamente protegida, portanto, que utiliza as mesmas regras de segurança e de cibersegurança utilizadas pelos fabricantes mais exigentes de aeronáutica e do automóvel. Portanto, estamos a falar deste nível de, digamos, de qualidade e de segurança, e que numa situação de PDM local, portanto, teríamos que ter nós próprios essas, digamos, infraestruturas físicas de software, de hardware, SQLs, alguém que se preocupe com a segurança, portanto, que do lado da plataforma não teremos essa necessidade, pelo menos tão evidente, digamos assim. Paula, não sei se queres adicionar mais alguma questão. Há aqui só um ponto, porque eu ainda há bocadinho estava a direcionar a minha resposta no sentido de, para quem não tem PDM, poder ir para um lado ou para o outro lado, dependendo, digamos, de um conjunto de escolhas e de inputs que são importantes. Agora, quem já tem PDM SolidWorks, digamos que neste momento existe uma ferramenta de migração que vai permitir transportar aquilo que tem no PDM para dentro da plataforma, mas aqui também haverá, digamos, um pouco essa necessidade de perceber que vantagens, digamos, como é que são os novos processos, compreender se de facto tem vantagens significativas para alterar em relação ao processo existente ou não. Portanto, temos que depois também avaliar isso caso a caso. Okay? Nós, por exemplo, no exemplo,
que nós, da DR3DX, focamos, por exemplo, e tu referiste exatamente isso, algumas das diferenças do que é que nós temos do PDM na cloud, da 3D Experience, e o que é possível fazer com o PDM. Foi uma coisa muito pequenina, mas efetivamente já mostra algumas das diferenças. Portanto, é importante termos estas noções de que, sim, podem vir a ser complementares e é importante analisar estas questões. Uhum. Só também aqui responder ao José Gonçalves, que nos pergunta se as tarefas criadas na plataforma podem depois ligar com o ERP. Isto aqui envolve já um outro tipo de serviço e de customização que terá que ser feito. Existem APIs dentro da plataforma para fazer esta interligação entre o que se passa na plataforma e depois a comunicação com outros sistemas. Portanto, a resposta à partida será sim, mas temos que avançar e compreender melhor o que é que querem fazer. E, Paulo, penso que chegamos aqui ao fim das nossas perguntas. Sim, olha, muito bom. Não temos mais questões. Por isso, resta-nos então agradecer aqui mais uma vez a vossa presença no webinar de hoje. Paula, muito obrigado pelo teu input e pela tua... Obrigada a tu, mais uma vez, por me teres convidado. Acho que também saíram daqui umas boas ideias para próximos webinars. No final, existe um pequeno questionário para as pessoas responderem e acho que faz sentido que coloquem as vossas ideias e sugestões para, de facto, aquilo que nós fazemos possa ir cada vez mais ao encontro daquilo que vocês procuram e necessitam. Portanto, acho que é esse o nosso trabalho, que eu costumo dizer sempre, nós não somos ninguém sem os nossos clientes, sem vós, portanto, é sempre uma oportunidade a aproveitar. Sem dúvida, para nós é sempre o mais importante, é por isso é que nós também gostamos de ir partilhando em todas estas novidades e inovações que eu penso que têm um potencial importante de poder ajudar a produtividade e a competitividade dos nossos clientes e por isso é que o fazemos. Por isso, mais uma vez, obrigado. Paulo, obrigado mais uma vez. Todos os nossos participantes, muito obrigado por estarem connosco aqui hoje e vamos então remarcar, portanto, para uma próxima edição, um novo webinar. Falaremos de mais coisas, mais novidades à volta destes temas. Portanto, esperem por notícias nossas em breve. Entretanto, muito bom dia para vocês, bom almoço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Até à próxima.